Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, a aula de número 30 do oitavo ano. Aqui é o professor Marcelo e na nossa aula de revisão de hoje nós vamos revisar dois assuntos, tá, muito importantes, que é o cálculo de consumo de energia elétrica, como fazer esse cálculo, e vamos discutir um pouquinho quais são os impactos dos processos de geração de energia, tá? A revisão, como já vem acontecendo, vai ser por resolução de exercícios, tá? É uma maneira bem tranquila e bem eficiente de você revisar algo que você já estudou, tá? Aí na telinha vocês estão vendo duas questões, tá? São duas questões que tratam do cálculo do consumo de energia elétrica, tá? É um cálculozinho matemático bem simples, tá? E que está dentro do componente ciências, tá? Vamos ler ali com bastante atenção. Primeira questão. Uma lâmpada incandescente de 60 watts permanece ligada 9 horas por dia. O consumo de energia elétrica dessa lâmpada ao final de um mês é igual a... Tá? Então ele pede que você calcule o quanto de energia elétrica essa lâmpada gasta ao longo do mês e depois converta isso em dinheiro, né? Vejam que ali do lado ele dá o custo do quilowatt-hora, né? 50 centavos, é um preço fictício, tá? Questão número 2. Um chuveiro de 2.400 watts que funciona 3 horas por dia durante 30 dias consome quanto de energia elétrica, tá? Então vejam que nessa questão ele já não pede que você converta em dinheiro, né? Ele só pede que você calcule o quanto que esse chuveiro ligado durante 3 horas por dia, no mês todo, gasta de energia elétrica, tá? Então lembrem lá que na aulinha, nós tivemos uma aula específica sobre isso, né, como calcular o consumo de energia elétrica de um aparelho no mês, tá? No mês porque leva em conta a conta de energia mensal, tá? Então nós usamos uma formulazinha, lembra lá da fórmula? Bem simples, tá? Em que você precisa de dois dados, a potência do aparelho, né? Essa potência geralmente vem especificada na embalagem, na caixa do produto, tá? E você precisa, além da potência, o tempo de uso, né? Se eu uso aquele aparelho 1 hora por dia, né? Eu tenho que ver durante o mês quanto é que eu vou usar. Se eu uso 1 hora por dia durante um mês, ao final de um mês de 30 dias, eu vou ter usado aquele aparelho 30 horas, né? E, então, com esses dois dados, né? Tempo e potência, você consegue calcular o quanto aquele aparelho, ao final de um mês, ao final de um ciclo de 30 dias, ele vai consumir, tá? E aí depois, se você tiver o quanto que a companhia de energia elétrica da sua cidade cobra por quilowatt-hora, você consegue determinar em reais quanto representa aquele consumo, tá? Então são duas questões bem simples, mas que revisam a aplicação dessa fórmula, tá? Vamos lá, vamos colocar a resposta para vocês. Vejam aí, ó. A questão número 1, a resposta correta é a letra A, tá? Ali no quadrinho roxo eu coloquei para vocês a fórmula, né? O consumo em quilowatt-hora, ele é dado pela multiplicação da potência vezes horas dividido por 1.000, tá? Então acompanha ali do lado. Primeiro eu tenho que determinar, né, quanto tempo essa lâmpada incandescente da questão número 1 ficou ligada durante o mês todo, né? Se ela ficava ligada 9 horas por dia em um mês de 30 dias, né, ao final do mês, ela ficou ligada 270 horas, né, ao final de um mês, tá? Depois que eu descobrir isso, eu vou multiplicar a potência da lâmpada vezes o tempo que ela ficou ligada no mês inteiro, no caso, 60 watts vezes 270 horas. Então eu cheguei ao dado ali de 16.200 watt-horas, tá? Mas eu tenho que transformar em quilowatt-hora. Então eu pego esse resultado, 16.200, e divido por 1.000, né? Eu vou chegar ali no resultado de 16,2 kWh. Então, ao longo do mês, essa lâmpada funcionando naquele período, ela gastou 16,2 kWh, tá? Paro por aí? Não, porque a questão pede que você converta isso em dinheiro, né? Se 1 kWh ele custa 50 centavos, como a questão já deu essa informação, eu multiplico 16,2 kWh vezes 50 centavos, que eu vou chegar na quantia de R$ 8,10. Então, o resultado desse cálculo inteiro, a gente descobre que a lâmpada, ao final do mês, ela consumiu o equivalente a R$ 8,10 de energia elétrica, tá? Que vai estar lá discriminado na conta mensal de energia elétrica, tá bom? Então vejam que é um cálculo bem simples, é só seguir o passo a passo, tá bom? Então a resposta correta da 1 é a letra A, tá? Na 2, a resposta correta é a letra B, né? A 2 é bem parecida com a 1, só não pede que você converta em reais ao final do cálculo, né? Então você vai descobrir primeiro
quantas horas esse chuveiro foi utilizado durante o mês inteiro, então você multiplica. Se ele é usado 3 horas por dia num mês de 30 dias, ao final de um mês, esse chuveiro vai ter ficado ligado 90 horas, né? Depois você multiplica a potência vezes essas 90 horas. Então, 2.400 watts vezes 90 horas, que vai dar um resultado de 216.000 watt-hora. Paro por aí? Não, eu tenho que transformar watt-hora em quilowatt-hora, né? Então eu pego esse resultado e divido por 1.000. Vou chegar ao resultado de 216 kWh, tá? Então, o chuveiro funcionando 3 horas por dia, né, durante 30 dias, e com aquela potência, ele vai gastar 216 kWh, tá? Se eu quisesse transformar isso em dinheiro, né, quantificar em reais, eu teria que multiplicar esses kWh vezes o preço unitário do quilowatt. 50 centavos, R$1, tá? E aí eu teria um valor, tá bom? Então vejam que duas questões bem simples, mas que revisam, né? É uma formulazinha bem simples, tá, gente? Para calcular o consumo do quilowatt-hora, você multiplica a potência vezes o tempo de uso e divide por 1.000. Fazendo isso, você consegue quantificar, né, o quanto cada aparelho doméstico, né, consome de energia elétrica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Questão número 3 e 4. A questão número 3 pergunta: qual a importância de saber calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos domésticos, né? A gente estava comentando ainda há pouco. Questão número 4. Sob processos de geração de energia, é correto afirmar que todo meio de produção de energia causa impactos no meio ambiente? Então são duas questões ali discursivas, né? Bem simples também. E aí, o que vocês acham? Vamos tentar? Posso mostrar a resposta? Então, a resposta da 3, né, qual a importância de saber calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos domésticos, é que, sabendo calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos domésticos, nos ajuda a controlar a conta de energia mensal, na medida que podemos controlar o uso dos aparelhos que consomem mais energia para realizarem suas atividades. Então, quando você sabe quantificar o quanto cada aparelho gasta, você consegue usar aquele aparelho menor. Se você vê que o chuveiro, ao longo do mês, ele está consumindo muita energia, né, você está usando demais, você vai, através de um comportamento, tentar reduzir o tempo de uso do chuveiro, né, o chuveiro elétrico, tá? E isso causa um impacto direto na conta de energia, que a gente sabe que não é nada barata, né? Então essa é a importância, tá? É você ter o controle, né, do quanto de energia você está consumindo ao longo do mês, né, para que não chegue ali uma conta estrondosa de energia elétrica e você não saiba por que chegou aquele valor, né? Questão número 4. É correto afirmar que todo meio de produção de energia causa impactos no meio ambiente? Sim, é correto, né? Todo meio de produção de energia, né, termoelétrica, eólica, solar, maremotriz, todo meio de produção de energia, ele vai causar impactos no meio ambiente, tá? O que acontece é que nós temos meios de produção que são que causam mais impactos e outros que causam menos impactos, mas todos causam impactos, tá? Em maior ou menor escala, tá? Então é correto você dizer isso. Todo meio, né, toda fonte de energia, ela vai causar algum impacto negativo no meio ambiente, tá bom? Questão 5 e 6, tá? Vamos ler ali comigo. Questão número 5. Se todos os processos ou fontes de energia causam impactos negativos no ambiente, o que se entende pelo termo energia limpa, né? Uma questão bem legal. Esse termo ele é bastante usado nos noticiários, né, nas reportagens. Energia limpa, né? O que quer dizer isso? Questão número 6. O incêndio na usina nuclear de Fukushima, no Japão, após o tsunami do dia 11 de março de 2011, reacendeu as discussões internacionais sobre a sustentabilidade desse tipo de energia, né, energia nuclear. Os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma de suas vantagens e aí você tem 4, tem que marcar qual é a vantagem que é bastante ressaltada pelos defensores da energia nuclear, tá? Bora lá dar a resposta para vocês? 1, 2, 3 e... A 5, né? Eu comentei com vocês que todo meio, toda fonte de energia causa impactos no ambiente, tá? Se toda fonte de energia causa impactos no ambiente, o que se entende por energia limpa? Existe uma energia limpa que não causa nenhum impacto ambiental, né? Então esse termo, gente, energia limpa, ele é usado no seguinte sentido, tá? Vamos ler ali comigo, ó.
Energia limpa refere-se àquela fonte de energia que não lança poluentes na atmosfera e que apresenta um impacto sobre a natureza somente no local de instalação da usina, tá? Então, por exemplo, a termoelétrica é uma energia limpa? Não. Por quê? Porque ela lança poluentes na atmosfera, né? Ela lança ali os resultados da combustão, né? Do gás natural, do carvão mineral, tá? Então, a termoelétrica não é uma fonte de energia limpa. Agora, a energia eólica é uma energia limpa? Sim, porque a energia eólica, durante o processo de produção de energia, ela não lança poluentes na atmosfera, tá? Mas ela causa um impacto, sim, no momento em que é instalada uma usina eólica, né? Você tem ali grandes torres que vão causar uma poluição visual, uma poluição sonora. Então, energia limpa é isso, é aquela energia que não lança poluentes durante o processo em que ela está produzindo energia, mas que causa um impacto somente no local de instalação da usina, né? Então, a hidroelétrica é uma energia limpa, a energia solar é uma energia limpa, a eólica, tá? A termoelétrica não é uma energia limpa, tá? Então, esse conceito, ele vai nesse sentido, tá? Ele não quer dizer que uma energia é 100% limpa, que não causa nenhum impacto ambiental, tá? Isso não existe. Toda energia, toda fonte de energia vai causar algum impacto no meio ambiente, tá? Então, entendam como funciona esse conceito que é bastante usado aí no nosso dia a dia, tá? E para finalizar, a questão número 6 pergunta, né? Os defensores da energia nuclear afirmam que uma de suas vantagens tá? Então vamos lá. A resposta correta, como vocês estão vendo, é a letra D, né? Eles falam que uma das maiores vantagens da energia nuclear é que ela não contribui para o efeito estufa global, ou seja, uma usina de energia nuclear ela não vai lançar gases que vão aumentar o efeito estufa, tá? Ela não lança, tá bom? Por que as outras estão erradas, as outras alternativas? Letra A fala, necessidade zero de armazenar resíduos radioativos. Lógico que está errado. Pelo contrário, a usina tem a obrigação de armazenar os resíduos radioativos. Ela não pode liberar no ambiente, né, porque aí seria um desastre, né? Ela armazena sim os resíduos radioativos, tá? É uma energia de baixo custo? Não, não é uma energia de baixo custo. Pelo contrário, é uma energia de alto custo. Para você implantar uma usina de energia nuclear, você necessita de um grande investimento financeiro e tecnológico, tá? É uma fonte de energia bem cara até. Não causa interferência nas comunidades locais? Sim, causa sim. Tanto que nenhuma usina de energia nuclear vai ser instalada em uma área residencial, né? Não existe áreas residenciais próximas de uma usina nuclear, porque o funcionamento da usina, ele interfere sim, né, nos territórios que são próximos ali. Então você não pode ter uma comunidade vivendo ali, né, porque isso vai causar prejuízos para essa comunidade, tá bom? Então a resposta certa é a letra D. Não contribui para o efeito estufa global, ela não lança gases poluentes, tá bom? Então a gente fica por aqui. Vejam que foram 6 questões que revisaram 2 temáticas muito importantes, tá? Você saber calcular o consumo de energia elétrica e você ter essas noções de que, né, quais são os impactos no meio ambiente dos processos de produção de energia, tá bom? Essa aula fica lá na plataforma Eduque, caso vocês queiram assistir novamente. Agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos e até a próxima.